Chegando para nossa live, mais um dia estamos aqui na presença de Deus e a graça do Senhor está sobre nós, né? Glória a Deus por isso. Começando setembro, né? Um mês maravilhoso, já vamos declarar um mês abençoado, cheio da graça de Deus. Um mês onde nós vamos florescer, vamos colher, termos colheitas, né? Porque a palavra, ela é uma semente. Então, todas as vezes que a gente declara, que a gente gera, né, no reino espiritual palavras de fé, nós vamos colher, amém? Você não tem que olhar o seu cenário, você tem que olhar como Deus é, qual a identidade de Deus, que ela não muda, sendo agosto, setembro, outubro, novembro, não muda, amém? Nós estamos na leitura de Números e vamos para mais um dia da palavra de Deus, louvando o Senhor nesse novo mês, que abram-se as portas certas, fechem as portas erradas, que as pessoas certas se conectem conosco, que as erradas saiam do nosso caminho e que a graça do Senhor nos faça todos os dias sermos melhores do que ontem. Amém? Ó, um cafezinho de tanho. Maravilha. Glória a Deus. Queridos, nós estamos na leitura de Números 13 e já vamos pedir ao Espírito Santo para trazer discernimento para nós. Essa passagem vai falando dos 12 espias. Eu amo essa passagem. Onde 10 espias falavam que a terra não era boa, que não era bom. E 2 espias, apenas 2, Josué e Caleb, tiveram uma visão diferenciada do Senhor. E eu quero que a gente se inspire nesse dia com esses 2, que eram a minoria, que viram coisas grandiosas. Amém? Declaramos isso, nada é por acaso, nenhuma palavra é por acaso. Espírito Santo, traz discernimento para nós dessa palavra. Vem trazendo a tua graça, o teu amor sobre nós. E que o Senhor venha a frutificar essa palavra hoje sobre nós. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia os homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo e seus pais. Enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os nomes: da tribo de Ruben, Sumuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Geal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paiti, filho de Nahafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Zode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Zusi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Jamali; da tribo de Asser, Zetu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofise; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes eram os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Euséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Envia-nos, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse: Subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. E veja que a terra é, e pouco que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E vede que terra é, o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E como a terra quem habita, se é boa ou má. Quais são as cidades que nelas habitam, se em arraiais ou fortalezas. Também como é a árvore, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias de primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, deste deserto de Zin até Reob, e a entrada de Ramate. E subiram ao lado sul e vieram de Hebron. Estavam ali Aimã, Sessai, Talmã e filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois foram até o vale de Escol e dali encontraram um ramo de vide com cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara com o qual das romãs dos figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que cortaram ali os filhos de Israel. E eles voltaram a espiar a terra
ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão. E toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Pan e Cádiz deram notícias. Ou seja, né, eles estavam vendo a terra, eles eram para ver se era fortaleza ou era arraiais, era para ver a qualidade da terra, era para ver o que se colhia lá, quais eram as árvores que estavam lá, né? E da tribo de Judá veio Caleb, que era filho de Jefone, quero que vocês guardem isso, tá? E da tribo, cadê aqui? Efraim, Zebulon, José, Dan, Naftali, Gade e teve Josué também, né? Quero achar aqui Josué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Moisés chamou Josué, né? Para espiar a terra, Oséias e filho de Num. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué, tá? Então, veio Josué e Caleb aqui. E aí eles subiram e foram. Aí eles voltaram, né, depois de 40 dias, e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã e Cádiz e deram notícias. Aí eles chegaram com notícias. E eles, todas as congregações, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram um cacho, né, lá, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Imagine, né, a cara do povo, nossa, que abundância. O povo, porém, que habita nessa terra, poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de sul, e os heteus, jebuseus, amorreus, habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e pelas margens do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que elas subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é bem mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinha espiado, dizendo os filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é a terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Então, eles vieram com aquela visão, né, de pequenos, de gafanhotos, de coisas pequenas. E Caleb tentou ainda argumentar ali naquele primeiro momento, e ele vai continuar, a gente vai continuar isso no 14, mas então essa parte da palavra que vão os 12 espias e apenas 2 conseguem ver com os olhos do Senhor, conseguem ver pelos olhos da fé. E ele tinha certeza: nós vamos possuir, eu tenho certeza que vai dar certo. E é essa fé que Deus hoje está querendo que eu e você tenhamos nesse mês. Uma fé que faz tudo dar certo, uma fé que crê, sabe? Eu tô falando isso pra você, mas tô falando pra mim, porque tem dias que nós estamos desanimados, tem dias que nós não estamos felizes. E o Senhor vem nessa manhã para alegrar o nosso coração e dizer: continue perseverante e a fé em Deus. Amém? E aí, primeiro ponto aqui, a missão dos espias: Deus cumpre promessas e traz lugares de abundância. Segundo, o relatório dividido: 10 espias trazem um relatório olhando para os gigantes, e 2, apenas 2 para as promessas. Qual é o seu olhar hoje? Gigante ou promessa? Né? Onde eu quero que você pense. Terceiro ponto, a visão dos gafanhotos: somos mais do que vencedores. Então tem 2 visões aí. E quarto, a fé que agrada a Deus. É a fé, né, que Deus é maior, que Ele vai fazer, que Ele é bom. Então, hoje você vai declarar junto aqui comigo, ao final dessa live: eu creio que Deus é maior que os meus gigantes. Eu creio que Deus é maior do que meus gigantes. Eu creio que Deus é maior do que os meus gigantes. Amém? Porque Deus cumpre as promessas, Deus cumpre as promessas, Deus cumpre as promessas. E é isso que eu quero que você guarde no seu coração hoje. Que o Senhor te abençoe, que a graça dele te envolva nessa manhã, e que esse mês seja o melhor mês das nossas vidas até então. Fica com Jesus.